estamos aqui efetivamente nessa live sensacional para ressaltar um pouco sobre as informações, né, recorrentes sobre o futebol brasileiro, que tem uma incumbência, né, de trazer essas informações qualificadas para vocês aí, né? Meu irmão me deu essa prerrogativa de trazer essas informações qualificadas para vocês, e eu tenho aqui algumas atualizações para passar para vocês. Eu vou falar respectivamente de dois clubes, né? Dois clubes que estão vivenciando uma situação conturbada em relação ao Campeonato Brasileiro, a começar pelo Vasco. O Vasco ontem, atualmente, atuou contra o Botafogo. O Botafogo, eventualmente, foi mais efetivo em relação ao jogo. O jogo foi eletrizante, né? Foi emocionante o jogo do Botafogo ontem. Botafogo cada vez mais emblemático, né? Na liderança efetiva, né? Do campeonato. A liderança efetiva do Campeonato Brasileiro. E ontem venceu o Vasco por 2-0. A questão é a seguinte: com essa liderança efetiva do Botafogo, põe o Vasco em uma situação conturbada, né? O Vasco está vivenciando uma situação conturbada internamente dentro de campo, não está conseguindo se firmar internamente dentro de campo e, infelizmente, o Vasco está na zona do rebaixamento. O Vasco, que é o 18º, né? É o 18º ali na zona do rebaixamento. O Vasco que está cotando alguns nomes no mercado da bola. Possivelmente o nome do Rogério Ceni está sendo muito badalado em relação à possível chegada do Rogério Ceni. A probabilidade é que o Rogério Ceni chegue essa semana. O Rogério Ceni, que em seu currículo já teve passagem marcante pelo Fortaleza, é um nome que tem sido muito badalado, tem sido muito repercutido em relação a essa semana, e é um nome predileto da diretoria do Vasco e da 77 Python, né? Que é uma empresa preponderante, né? Uma empresa muito forte aí que gere o Vasco, aí internamente. O Vasco está muito próximo também de anunciar oficialmente um volante que tem sido muito badalado, que é o volante Mendel. O volante Mendel pode vir ao Vasco aí e para assinar contrato nesse segundo semestre. É um jogador que tem uma característica extraordinária, excepcional, e o Vasco está tornando viável contratações, apesar do momento conturbado que o clube está vivenciando, porque o clube desportivamente não tem dado retorno dentro de campo com relação ao quesito desportivo, mas está se mobilizando aí no mercado da bola e vai trazer aí o Mendel, que é um volante, se caracteriza como volante, é um volante muito agudo, muito inteligente, o Mendel, que está chegando para consolidar o elenco do Vasco aí, o Vasco que, apesar da situação conturbada que está vivenciando em relação ao Campeonato Brasileiro, eu acho, na minha concepção, na minha opinião, a ponto de vista, que o Vasco ele pode se reabilitar no Campeonato Brasileiro, ele pode se recuperar. É uma fase arduamente difícil, né? Uma fase arduamente difícil, mas na minha concepção tem que haver uma reformulação no elenco do Vasco, literalmente, né? A começar pelo comando técnico, né? Tecnicamente tem que ocorrer essa reformulação aí para que o clube, gradualmente, passo a passo, ele continue crescendo aí, e para que o Vasco se torne cada vez mais preponderante, mais forte aí.
E tem que também ter que haver uma reformulação com relação a reforços, né? A possível chegada de jogadores que nesse segundo semestre podem consolidar o Vasco, como eu citei agora há pouco, anteriormente, que é a chegada do volante Mendel, jogador chileno, né? Que tem uma boa característica, uma boa compactação, né? Um bom estilo de jogo, pode chegar aí, né? E pode se notabilizar, se destacar aí no elenco do Vasco, né?